A segunda década foi uma década bem forte. Primeiro que assim, aos 12 anos, eu tive a minha primeira paixão. Uma paixonite em plena adolescência, em Paripueira, casa de praia, verão. Sempre quando a gente dava as férias, era maravilhoso. Porque chegava novembro, a gente já se mudava para a casa de praia e ficávamos lá até março. Geralmente carnaval era em março, a gente só voltava em março. E aí eu tinha amigos maravilhosos e conheci um menino, ele tinha 14 anos e aquele menino bonitão de 14 anos, ele tinha um corpo legal porque ele treinava polo aquático, ele morava em Aracaju, então ele era primo de grandes amigos e aí a gente se conheceu. E quando eu conheci Ricardo, aos 12 anos, uau! Então assim, o coração palpitou, o olho brilhou e a gente se paquerou e dias depois ele me pede para namorar. Só que eu tinha 12 anos, gente! 12 anos a criatura tinha, então como que eu ia chegar em casa e dizer que estava namorando? Minha mãe era muito severa. Quem conhece Coralina sabe, muito certinha, tudo muito organizado, eu tinha horário para tudo, então assim, como que eu ia chegar? Eu não tinha coragem de chegar para dizer que eu estava namorando. Aí, óbvio, namorei escondido, né? Namorei escondido, 6 meses. E aí, namoro de carta naquela época, as cartas iam para a casa da prima dele, a prima dele me entregava no colégio as cartas assim maravilhosas, vivia indo para correio, subornava uma pessoa maravilhosa que eu amo, que hoje é minha secretária do consultório, a Siva maravilhosa, tudo, nada que um cigarrinho, ela fumava. Eu dizia, vai lá, para quê? Para que ela fosse comigo até a praia, para eu encontrar Ricardo, às 5 horas da manhã. Enquanto mamãe estava dormindo, para eu poder vê-lo, era uma loucura. Bom, só que, como tudo acontece, eu fui descoberta. Coralina descobriu, porque uma amiga dela me viu, eu fui para casa de uma prima, eu adorava ir para casa dessa prima. Porque lá era muito bacana, porque tinha meus primos, tinha ela, essa minha tia deixava os meninos mais soltos, eles brincavam na rua e era tudo muito certinho, eu tinha horário de estudar, de ir para aula particular, eu tinha aula de piano, eu tinha aula de, ai meu Deus, era tanta coisa, de violão, eu tinha aula de bordado, ela investiu, coitada, em tudo, a Cris fez tudo e não deu para nada disso, eu tinha aula de tudo que você imaginou. Tocava na bandinha, odiava, tocava corneta na bandinha, naquele sol quente. Então, assim, aí eu saí de ônibus para o centro, gente. Eu nunca tinha andado de ônibus. Ir para o centro de ônibus era um grande sonho na minha vida. E aí eu fui para a casa dessa tia e a gente foi para o centro de ônibus, eu, minha prima, meus primos, e nós íamos assistir um filme, acho que era Os Trapalhões, no Cinema São Luís, em frente a 4400, a Lobras, Lojas Brasileiras no centro. Então eu estava simplesmente na fila do cinema de mão dada, namorando, 12 anos e meio, de mão dadas, namorando lindamente, e alguém me viu e contou para a Mames. E aí foi uma coisa terrível. Quando chegou num determinado final de semana em Paripueira, eu estava dormindo, ela me acorda, e ela faz, Cristine Rose, venha cá que eu quero falar com você. Pronto, quando a mamãe dizia Cristine Rose, porque quando ela estava ótima, ela me chamava de Tita, tá? Então, quando ela chamava Cristine Rose, todos os sinais, tá? Eles eram alertados, que alguma coisa muito grave ela tinha descoberto de Cristine Rose. E aí, ela me perguntou, quem era o menino que eu estava de mão dadas no centro e que ela não sabia disso? Minha gente, como é que essa criatura descobriu uma coisa dessa? E lógico que eu disse, não sei, menti! E aí ela disse, Cristine, jure pela minha mãe. Eu digo, pronto, lascou agora, né? Aí eu fiz cruzcão, eu achava que isso aqui era libertador, que eu não ia queimar no fogo do inferno, porque eu estava mentindo para minha mãe e botando o nome da minha santa avó. Aí botei para trás e disse, juro pela minha vozinha. E por causa disso, levei uma grande de uma surra. Mas vai lá, não foi uma surra,
uma surra de japonesa, de havaiana, que foi linda. Tá? E aí pronto, ela disse que eu não tinha idade, que eu não podia namorar, que eu acabasse com isso, etc e tal. Tu acabou? Claro que não, né? Eu não acabei. Ficamos escondidos. Até que teve um dia que eu tomei coragem e disse, eu tenho que enfrentar a minha mãe. Isso eu já tinha 13 anos, tinha feito 13 anos. E aí eu disse, mãe, eu tenho que lhe dizer a verdade. Eu amo o Ricardo e ele é o homem da minha vida. E eu quero que você deixe eu namorar com ele. E aí ela pegou, chamou o papai. Muito engraçado, papai muito calmo, muito quieto, muito sereno, tá? Papai sempre permitiu que a mamãe tomasse conta de tudo e de todos. Então, como ele é, quem o conhece sabe, tá? Ele é de boa, papai não fala alto, nunca vi meu pai falando alto, nunca vi meu pai xingar ninguém, nunca meu pai bateu na gente, nunca deu um beliscão, nunca fez cara feia, nada, nem falava, porque ele não era muito de falar, tá? Então, ela pegou e disse, olha, essa menina, não sei mais o que fazer, descobri esse namoro e ela agora está dizendo que quer namorar. Aí o papai olhou assim, bem calmo, me lembro como hoje, em Paripueira, a gente sentado assim num banquinho. Aí o papai disse, fazer o quê? É melhor deixar. Aí decidiram, mas menina, era um namoro tão fiscalizado, mas tão fiscalizado. Primeiro que ele morava em Aracaju. Quando ele vinha para cá, ele ia lá para casa de 7 horas, a gente namorava literalmente no sofá da sala, sentadinho, ela passava 1000 vezes pelo sofá, ou mandava CVC, sei lá, me fiscalizar. Era altamente vigiado, fiscalizadérrimo esse namoro. Tá? Então, e esse namoro durou 7 anos. E aí, nessa fase, foi uma fase também muito importante, porque veio o quê? Meus 15 anos, nos meus 15 anos eu recebi uma aliança de compromisso. E assim, eu me senti a própria, tá? Com a aliança de compromisso. Fui pedida depois da missa, uma coisa assim muito solene. Essa adolescente de 15 anos era uma adolescente que só fazia estudar, só fazia ir para a escola, tinha esse namorado, que era uma delícia namorar com ele, não ia para festa porque não podia, todo mundo saía muito, tinha uma época que tinha midô, umas boates e tudo, mas eu não podia ir, porque não era coisa para... não era, mamãe não permitia, tá? Me lembro que foi uma vez que foi aniversário de uma amiga na escola, que ela fez lá, graças a Deus, aí ela deixou eu ir, tá? Mas assim, nada, tanto que sempre fui realmente muito podada nesse sentido, muito podada. Eu nunca fui de reclamar, então assim, é como se essa era a minha vida, então tava boa, eu não reclamava, não reclamava disso, entendeu? Eu acho que nessa fase eu me adequava muito a essas questões. Aí veio, em plena adolescência, aos 17 anos, veio a primeira grande derrota da minha vida, que assim, me entristeceu muito, porque eu era considerada aquela menina, era a primeira de sala, passava em tudo, só tirava notas boas. Aquela pessoa ia fazer vestibular para medicina, então todo mundo tinha certeza que eu ia passar. Estudei pra caramba e perdi o meu primeiro vestibular. Literalmente, lá por nervosismo. Não, eu passei mal no segundo dia de prova. Eu fui para o setor médico passando mal, eu vomitava muito de nervoso, eu fiquei muito tensa, muito nervosa. Tanto que o que acabou com o meu vestibular, que na hora de eu passar para o cartão, eu simplesmente marquei tudo errado. Como eu errei uma marcação, todas as outras ficaram ruins. E aí saía o gabarito. E eu fui ver, eu tinha feito uma ótima prova na minha cabeça, apesar de todo o nervosismo. Mas quando eu fui ver, estava tudo errado. Então pronto, isso já me desestabilizou para o dia seguinte. E eu perdi o meu primeiro vestibular. E foi muito, mas muito triste. Fiquei acabada, arrasada. Você vê, eu tenho uma grande amiga maravilhosa, ela é médica também. Nós estudávamos juntos. Os pais dela ficaram tão arrasados, porque eu não passei, porque a gente só estudava junto, que a coitada, Gena querida, uma amiga muito querida, muito especial, se ela estiver me escutando, ela vai lembrar disso. O pai dela tinha organizado uma puta de uma festa na fazenda, matar boi, porque ele era fazendeiro e tudo mais, para comemorar o nosso vestibular, porque a gente ia passar. Ela passou e eu perdi. Simplesmente, ele não fez festa. A minha amiga não teve nenhuma festa para comemorar o vestibular dela. Foi foda. E aí, logo depois, minha mãe era diretora da faculdade de psicologia, né, adorava psicologia, e foi quando ela teve uma brilhante ideia, que no começo eu não gostei. Ela disse, minha filha,
faça o vestibular para psicologia. É uma área, é uma profissão tão linda, tem muito a ver com você. Você é essa pessoa carismática, todo mundo gosta de você, porque eu sempre fui aquela criança, a gente morava numa rua e na rua tinha uma parte que era meio que uma favela, perto, próxima. E eu simplesmente falava com todo mundo. Parêntese, tinha Ricardo. Ricardo era um homem forte, tá? E ele era, assim, o temido por todos. Ele era assassino, ele já tinha sido preso. E eu passava por Ricardo e fazia: oi, Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite. E ele falava comigo sorrindo. Tá? Então, Ricardo, todo mundo na rua tinha medo de Ricardo. E eu falava com o Ricardo. Porque eu era daquela que passava pela rua dando bom dia, boa noite, boa tarde. Eu beijava todo mundo. Então, eu era a do beijo, a do abraço. Então, eu sempre tive esse jeito muito assim. Então, o que é que acontece? Eu peguei, ela disse que eu tinha jeito para ser psicóloga. Eu disse: mãe, não quero, eu vou perder de novo e não sei o quê. Mas ela, na sabedoria dela, que mulher sábia, ela disse que ela precisava me fazer acreditar que eu era capaz e que eu poderia fazer com tranquilidade. E aí, eu fiz o vestibular de psicologia, passei em segundo lugar. E aí, aquilo me deu um uau! Tá? É como se eu tivesse recuperado a minha autoestima, a minha autoconfiança. E aí, comecei a fazer o curso. Fiz o primeiro ano todinho do curso de psicologia, adorei, me identifiquei super, muito estudiosa, adorava as aulas de anatomia, de neuroanatomia no segundo semestre. Aí no segundo semestre já fiz concurso lá de monitoria, prova, e passei para ser monitora de neuroanatomia, porque eu super me identifiquei. Aí quando chegou no final do ano, inscrição para o vestibular de novo, da UFAL. Aí a mamãe disse: vamos fazer sua inscrição para o vestibular? Aí eu disse: não quero. E aí, quando eu disse não quero, eu inclusive escrevi uma carta para ela. Ela guardou essa carta, tá? Entregou depois de muito tempo, dizendo que eu não queria mais, etc e tal, que eu ia ser só psicóloga. Aí ela perguntou: está certo, minha filha, você não tem obrigação nenhuma. Você vai fazer o vestibular, só por fazer. Se você não passar, não tem problema algum. Você não estudou o ano todo, só estudou para psicologia, você só vai fazer por fazer, tá certo? Aí eu disse: tá, já que é assim, mas olhe, mesmo que eu passe, eu não vou fazer o curso. Eu não quero mais. Eu quero ser só psicóloga. Ela tá certa. Aí fui, despretensiosamente, fui passar para as provas, de boa. O que é que aconteceu, Lala? Passei, tá? Passei no vestibular. Aí eu: como assim? Passei no vestibular de medicina. E ia começar, eu fui chamada para o segundo semestre. Então, quando eu fiz o primeiro período de psicologia, o segundo, fiz o terceiro. Quando eu entrei para fazer medicina, eu já estava no quarto período de psicologia. E aí eu decidi, foi assim, êxtase, aí vem um grande desafio. E agora? Como fazer 2 faculdades? Como que eu vou fazer 2 faculdades? Medicina e psicologia. Naquela época, medicina era de manhã, de 7 às 12h30, e psicologia era de 1 às 5. Eu lembro que eu ainda não dirigia, o motorista ia me buscar numa faculdade, mamãe mandava toda a marmitinha, porque ela não queria que eu comesse sanduíche, porque eu tinha que estudar muito, eu tinha que comer feijão, arroz, salada. E aí eu ia comendo no carro, ia para outra faculdade e chegava em casa, às vezes desesperada, chorava, eu não sei para qual matéria eu vou estudar. E aí eu tenho que desistir de alguma, mãe. Ela: Cristine Rose, respire. Aí eu: respire. Se organize. Tudo é uma questão de disciplina e planejamento. Você veja quais são as matérias, quais os horários. Você não faz outra coisa se não estudar na vida. Então, se organize e você vai dar conta sim. Você é capaz, você é jovem, é saudável. Blá, 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 blá. E eu fui na onda dessa grande mulher, graças a Deus. E aí, só que nessa década também, eu achei pouco. E aos 19 anos, eu decidi casar. Não, mas o que é que acontece, meu amor? Eu tinha 7 anos de namoro. E minha mãe tinha me chamado um determinado dia e disse: minha filha, nunca na galáxia, não, na galáxia não é termo meu, nunca na vida você me decepcione. Então, quando você tiver doida para fazer o que você sabe que não deve fazer antes do casamento, você me diga, mas não me faça passar uma vergonha de você casar grávida. Nem fugir, porque naquela época tinha história de fugir. Tinha algumas pessoas que fugiam.
né? E aí eu fiquei doida. E eu, assim, 7 anos de namoro, minha gente, os hormônios à flor da pele. Então, eu querendo vivenciar algumas coisas, mas aquela vozinha da minha mãe, que eu era muito próxima a ela, não podia decepcionar, frustrá-la jamais. E aí, eu decidi que eu não ia dar antes de casar. Gente, eu não ia dar antes de casar, dá pra acreditar? A mão já podia ter passado, tá? Mas eu não podia concretizar. E aí, Lala, sabe o que eu fiz? Eu cheguei pra ela num determinado dia, foi muito engraçada. Sentei, onde hoje é nossa casa, onde hoje é nossa clínica. E aí eu disse, mãe, você me disse que quando eu tivesse doida, eu lhe dissesse, mãe, eu não tô mais aguentando. Eu tô doida. Ela, meu Deus do céu, como é que pode? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu pego e aos 19 anos eu decido casar. Tinha muito? Eu falava, morri de medo. Eu tinha um medo da gota, tá? Tinha muito medo, porque ela me dava medo, tá? Mas aí ela pegou e disse, tá, então, como o sonho dela era a filha casar realmente virgem, então ela tinha que dar um jeito. Aí ela deu o jeito dela. Organizou, eles tinham um apartamento, organizou. Foi assim, eu brinquei de casar, tá? Ricardo, eu disse, Ricardo, vamos casar. Ricardo, 21 anos, Não, Ricardo estava acho que no último ano de arquitetura, tá? Tinha um estágio, trabalhava, casamos para ser sustentadíssimos por ela, tá? E ela de boa, não tem problema nenhum, contanto, né, que eu fizesse os gostos dela. E era muito engraçado, meu primeiro, eu lá na minha casa linda, ela que organizou tudo, eu não me envolvi com nada, né, que eu só vivi estudando, então ela que organizou o casamento dos sonhos, tudo que eu sou muito fácil, tudo eu gosto, então... A gente já disse... Então, assim, eu sou muito fácil. Então, ela organizou tudo, o casamento ficou lindo, o vestido gostou desse, adorei. A decoração, assim, adorei. Então, tudo eu adorava, porque eu não tinha tempo pra estar. E, assim, eu tudo gostava mesmo, porque ela tinha um gosto muito parecido, eu gostava de tudo que ela arrumava pra mim. E aí, casei, etc e tal, e foi tudo muito bacana. E foi assim, com o casamento, que eu terminei esses 20 anos, né? Eu acho que Poliana, aquela coisa de ver o lado bom de tudo, ficou muito impregnado. Essa grande novidade que eu ia dar aula de neuroanatomia. Eu estava formada, tinha acabado de me formar. A gravidez foi muito intensa. Eu adorava ir para a faculdade com aquela barriga. Eu era muito assim, exibida. Coisa de leonina, né? E ele teve um dia que ele chegou da escola e ele chamou a mim e o pai e disse, quero ter uma reunião com vocês dois. Renato, puta que pariu. Por que você pergunta um negócio desse tão profundo?